Deus nos abençoe a todos nessa noite, que possamos ter aqui um encontro que seja bastante agradável, prazeroso, mas que possa ser, acima de tudo, proveitoso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Allan Kardec inseriu um tópico, um subtítulo, chamado Eficácia da Prece. E ali, ele começa o desenvolvimento do seu trabalho através de uma citação de um versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: tudo que pedirdes pela prece, crede que o obtereis e concedido vos será. Ele vai, como o subtítulo bem dá a entender, ele vai discutir essa questão do ponto de vista espírita, é claro. O simples bom senso, de início, já nos diria que essa afirmativa deve ser lida, deve ser entendida com alguma reserva, evidentemente. Ela não pode ser tomada ao pé da letra, né? Tudo que pedirdes pela prece, crede que obtereis e concedido vos será. Então, ele vai começar essa discussão lembrando um fato que ocorria já na sua época, estava acontecendo com uma relativa frequência e com uma certa intensidade, que era o surgimento da opinião de alguns no tocante à eficácia da prece. É daí que ele tira o subtítulo que ele colocou ali. Havia já determinadas movimentações dentro do próprio movimento espírita, determinadas iniciativas dentro do próprio movimento espírita, tendentes a negar a utilidade da prece e até mesmo a necessidade dela. O Kardec discutiu isso em diversos pontos da sua obra. Uma delas é esta, um deles é este, aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele também trata dessa questão na revista, em janeiro de 66, e em diversas partes. As pessoas alegavam o seguinte: os argumentos eram basicamente dois. O primeiro argumento das pessoas que contestavam a eficácia da prece era o fato de que Deus já conhece as nossas necessidades. Deus já sabe. Então se torna inútil expô-las a Ele. Com relação a isto, nós podemos, evidentemente, fazer alguns comentários adicionais que ele não fez ali, mas estão feitos em outras partes. É evidente que nenhum de nós aqui tem nenhuma dúvida acerca disso, do fato de que Deus já conhece as nossas necessidades, e até melhor do que nós. Ninguém aqui tem dúvida a esse respeito. É óbvio que senão ele não seria Deus. Onde nós situaríamos então o atributo da onisciência, que nós associamos inevitavelmente com a ideia que fazemos de Deus. Ora, portanto, a prece não deve ser entendida como um boletim informativo, algo que tenha a finalidade de levar ao conhecimento de Deus aquilo que se está passando aqui conosco, ao nosso redor, ou até mesmo aqui no nosso mundo. Porque muitas vezes nós oramos assim: Senhor, há tanta fome na África, há tanta violência não sei aonde, há tanto... Será que Ele não sabe?
Será que nós precisamos levar ao conhecimento dele para que ele tome alguma providência acerca das coisas, acerca dos fatos, dos acontecimentos? Será que ele ignora esses acontecimentos? Será que o próprio Jesus ignora o que está acontecendo aqui na terra? É óbvio que não. Então esse princípio, ele já nasce morto. Contestar a eficácia da prece, porque Deus já sabe, mas é óbvio que já sabe. O próprio Cristo já tinha dito isso lá, 2000 anos atrás. Se nós lermos aí o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, se não me falha a memória, capítulo 6, quando ele ensina as pessoas como orar, como se comportar, que atitude tomar, quando ele recomenda, acima de tudo, humildade na atitude de orar, uma das coisas que ele assevera ali, que ele adverte as pessoas ali, se nos lembrarmos bem, é esta: não faleis muito nas vossas preces, não façais como os pagãos que pensam que é pelo muito falar que serão atendidos. Não faleis muito, porque Deus já sabe de antemão aquilo de que tendes necessidade, antes mesmo de pedirdes a Ele. Essas são as palavras que estão pelo menos relatadas segundo os Evangelhos. Então não é nenhuma novidade isso. Defender a inutilidade da prece por causa disso é desconhecer o funcionamento da prece. Espíritas faziam isso no tempo do Kardec, e ele teve que contestar. Se a prece tivesse realmente por finalidade levar ao conhecimento de Deus o que se está passando, ela não seria necessária. É óbvio que não. Todos sabemos disso. Só que ela não tem esse objetivo. Ela não tem essa finalidade. A prece tem por objetivo. Por isso que o Espiritismo apregoa, insiste e bate muito na tecla da necessidade de que ao orar haja sentimento, haja fervor, fé. Porque ela tem por finalidade elevar-nos, aproximar-nos de Deus. E aí esse aproximar-nos não tem uma conotação geográfica, evidentemente, porque isso faria supor que Deus está em algum lugar, e através da prece nós conseguiríamos chegar mais perto dele, quando nós sabemos pela doutrina espírita que Deus está em toda parte. Então esta aproximação é mais no sentido de colocar-nos em condições, tornar-nos aptos, capacitar-nos, tornar-nos receptivos para as bênçãos que nos envolvem o tempo todo. A presença de Deus se faz permanentemente ao nosso redor. Só que nós precisamos estar de portas abertas, entre aspas, com a alma receptiva, com o coração aberto, para que essas bênçãos que nos envolvem possam adentrar o nosso mundo íntimo e produzir ali o resultado que devam e que possam produzir. Por isso a necessidade do sentimento. Por isso que há a necessidade da emoção, do fervor, porque isto eleva, isto muda as disposições do próprio espírito. A segunda alegação da turma lá era assim, para negar a necessidade da prece: tudo no universo se encontra encadeado por leis naturais, leis eternas, imutáveis, e Deus não vai modificar os seus desígnios para atender um pedido seu. Portanto, é inútil orar. Esse argumento é mais pueril do que o anterior. É de estranhar como é que isso surgiu dentro do movimento espírita. Mas surgiu. Ora, é claro que nós todos também sabemos que há leis eternas, imutáveis. Nós somos dirigidos por leis divinas, estamos subordinados às leis divinas. São eternas, são imutáveis, sem dúvida alguma.
Mas daí a supor que tudo o que acontece se acha subordinado a uma fatalidade já pré-estabelecida, vai uma distância muito grande. Esse é o comentário que o Kardec faz aqui, logo de início. O homem tem livre-arbítrio. A experiência nossa do dia a dia já é suficiente para nos mostrar isso. Nós, com as nossas atitudes, podemos gerar consequências para nós e para o nosso semelhante. Se eu agir de uma forma, eu posso produzir um resultado para mim e para ela, ou para o Google, para quem quer que seja, para a Leonor, diferente. Se eu agir da forma B, eu vou produzir outros resultados. E eu tenho essa liberdade, eu posso fazer isso. Deus não vai me impedir, por exemplo, de sacar um revólver agora aqui e dar um tiro nela. Eu posso fazer isso, ou não posso? Então, se nós somos livres para pensar, se nós somos livres para agir, se nós temos inteligência para discernir, se nós temos iniciativa, se nós temos a vontade para exercitar, é óbvio que através de todas essas prerrogativas que Deus nos concede, nós interferimos com os acontecimentos. Então, achar que tudo se encontra submetido a uma fatalidade, a uma predestinação absoluta, como queriam esses opositores, é um absurdo. É óbvio que isso é um absurdo. Agora, feita essa análise preliminar, ele vai então entrar na questão da epígrafe que ele colocou lá. Marcos 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes pela prece, crede que obtereis e concedido vos será. Aí o Kardec vai analisar isso. Seria ilógico supor que basta pedir para receber. Nós todos sabemos que ou Jesus não disse isso, ou se disse de uma outra maneira, num contexto que talvez não tenha sido bem compreendido, porque é uma afirmativa absurda. Ela não pode ser tomada ao pé da letra. Olha, tudo que você quiser, peça com fé que Deus vai te dar. Isso quem apregoa são religiões que a gente ouve na televisão. Você tem que exigir que Deus tem que te dar. Isso eu estou cansado de escutar. Nós todos estamos cansados de escutar. Você tem que exigir que Deus tem que te dar. Ora, isso é um absurdo total. Como é que pode ser um negócio desse? Vou dar um exemplo simples aqui. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? Se eu fizer uma prece com todos os requisitos, fé, fervor, sentimento, confiança, que faça brotar uma perna em alguém que nasceu sem ela, qual é a probabilidade disso acontecer? Zero. Mas eu não pedi com fé, eu não pedi com fervor, eu não acreditei que... Então por que Deus não me deu? Porque a afirmação é absurda. O resultado da prece é óbvio, está subordinado a uma série de fatores. O Kardec vai dizer aqui, seria ilógico, seria injusto acusar a providência de não nos dar aquilo que nós pedimos. Porque Deus age como um pai. Imaginemos um pai aqui entre nós, uma mãe prudente, zeloso, que atenda um pedido que um filho menor, um filho pequeno, desajuizado ainda, qualquer pedido que o filho faça, a pessoa atenda. Então o filho de 15 anos pede uma moto, 400 cilindradas. Ah, meu filho, sim, vou dar. E dá. Quem é que faz isso? Alguns fazem, evidentemente, porque não tem juízo, tem menos que o próprio filho. Agora Deus vai nos dar, como disse a irmã que leu a mensagem, essa mensagem que está aqui, a irmã que orou, Deus vai nos dar aquilo que for bom para nós, aquilo que de fato tenhamos necessidade. Se
se o sofrimento for, está textualmente aqui, textualmente, se o sofrimento for de utilidade para a nossa felicidade futura, Deus permitirá que passemos por ele, da mesma maneira que um cirurgião consciente permite que o doente passe pela dor da cirurgia que ele sabe que trará a cura. Então, isso não é novidade para nenhum de nós. Quando nós julgamos a questão da eficácia da prece, nós já sabemos de tudo isso, evidentemente. Por vezes, é óbvio, nós nos esquecemos. É óbvio que isso pode acontecer. Na sequência, o Kardec vai dizer: o que Deus vai nos conceder sempre, quando pedirmos com fé, com fervor, com sinceridade, com sentimento, são três coisas. Nisso nós podemos ter, de fato, 100% de garantia de sucesso. Nisso nós podemos aplicar o versículo 24 do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Concedido será. Coragem, paciência e resignação. Sempre. Desde que pedido com fervor, com fé, com sinceridade. Coragem, paciência e resignação. Nós temos uma indagação no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, número 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque todo aquele que ora com fervor e com sinceridade, Deus lhe envia bons espíritos para o auxiliarem. É um socorro nunca negado. Vamos prestar atenção nas palavras, né? Porque é aí que a gente vai embasar o nosso raciocínio. Não vai falhar nunca, 100% de garantia. É um socorro nunca negado quando pedido com sinceridade. Questão 910, quando Kardec trata das paixões. O homem pode contar. O homem é uma expressão que designa o espírito encarnado. A terminologia de Kardec é precisa. Ele usa a palavra homem para se referir ao espírito encarnado. É essa personalidade de agora. O homem pode esperar dos espíritos uma ajuda eficaz para superar suas más tendências? Sim, sim. Se ele orar com fervor e sinceridade, com fé, Deus lhe enviará bons espíritos para assisti-lo. Eles virão certamente em seu auxílio. Novamente, atenção para as palavras. Eles virão certamente, não há nenhuma possibilidade de falhar em seu auxílio. Porque esta é a missão deles. Então, aqui nesse texto, o que pedirmos, certamente conseguiremos. Coragem, paciência e resignação e bons espíritos para nos assistirem, suscitando-nos boas ideias, para que nós possamos por nós mesmos sair das dificuldades em que nos encontremos. E aí é preciso a movimentação da iniciativa, a movimentação das nossas possibilidades, dos nossos recursos, para alcançar os objetivos aos quais nos propomos, os quais desejamos. É a expressão do qual o Kardec se utiliza ainda no capítulo 25, quando ele fala do buscai e achareis. Ao dizer, essa máxima evangélica assemelha-se a uma outra: ajuda-te, que o céu te ajudará. E é isso que ele vai dizer agora aqui também, de acordo com essa máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ora, nós, para darmos um embasamento um pouquinho maior nesse raciocínio, eu quero me referir aqui à questão 479. Então nós temos lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, segunda parte, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou no mundo corpóreo. Trata-se de um capítulo, um dos mais extensos, né, como nós sabemos, do Livro dos Espíritos, onde ele vai fazer uma abordagem muito ampla, muito detalhada,
acerca de todos os modos de ação que os Espíritos podem ter para atuar junto a nós, de várias maneiras, em vários sentidos, com vários objetivos. E uma delas, essa questão aqui, está dentro do tópico de obsessões e possessões. Aqui a gente pode continuar tendo uma visão bastante clara sobre a questão da prece. E até antes de citar essa aqui, para ficar mais didática a coisa, eu vou citar o capítulo 14 do livro dos Médiuns. E é o capítulo que se chama dos médiuns mesmo, dos médiuns, onde ele vai apresentar todos os tipos de mediunidade, vai discorrer sobre eles, tipos de médiuns, vai falar rapidamente sobre médiuns curadores. E dentro desse estudo rápido, desse tópico, ele apresenta alguns questionamentos aos espíritos, muito interessantes, evidentemente, a maioria deve conhecê-los, não custa relembrá-los aqui. Uma dessas questões é assim: podem ser obtidas curas somente através da prece? Então veja que isso se encaixa. Agora há pouco eu falei, será que se eu orar com fé, fervor, confiança, Deus fará brotar uma perna em alguém que nasceu sem ela? Probabilidade é 0. Para essa pergunta de agora, podem ser obtidas curas de uma doença, curas físicas, através da prece? Aqui já muda essa questão, os parâmetros são outros. A resposta pode ser sim ou pode ser não. Agora, aqui no caso eles dão exatamente essa condicionante: sim, se Deus o permitir. É óbvio que as coisas estão subordinadas ao conjunto de ações e reações aos quais nós estamos submetidos. Evidentemente que ao reencarnar, cada um fez uma programação, se tinha condição para isso, e provavelmente a maioria tinha. É preciso, para fazer essa programação, e aí eu entraria num outro tópico, só para não perder muito no capítulo 6, ainda da segunda parte, que é o da vida espírita. Mas existe um tópico ali dentro chamado escolha das provas, que todos nós certamente nos lembramos dele. E a primeira pergunta desse subtítulo, se não me falha a memória, é 258, que vai falar se o espírito tem uma previsão do que vai lhe suceder. O espírito, quando desencarnado, entre uma encarnação e outra, aquilo que o Kardec chama de erraticidade, que é quando o espírito está desencarnado, mas ainda precisa reencarnar, porque ainda não é um espírito puro ou perfeito. Esses não necessitam mais, evidentemente. Nesse período, antes, aguardando uma nova encarnação, ele tem previsão do que vai lhe acontecer, né? Há uma questão essa é uma questão das mais interessantes. Nós recebemos essa informação, sim, porque ele mesmo escolhe o gênero de provas, e é importante prestar atenção nas expressões, o gênero de provas pelas quais irá passar aqui na Terra, ok? Então, quando o Kardec faz essa pergunta aqui, podem ser obtidas curas somente pela prece? E os Espíritos dizem, sim, se Deus o permitir. Então, aqui quando se fez essa programação, o espírito está, digamos assim, em condições de lucidez suficientes. Ele está liberto da ilusão da matéria. É uma expressão técnica também, porque nós todos sabemos que ao desencarnar, isso não acontece de imediato. Pode levar dias, meses ou anos, e o sujeito fica naquela ainda preso à matéria, com os seus pensamentos não totalmente lúcidos, não se reintegra totalmente à vida espiritual. Quem quiser aprofundar um estudo sobre isso, vá ao livro O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo da segunda parte, que ali
esse capítulo, conforme a tradução, eu já achei 3 títulos diferentes para ele. A transição, o passamento, e a outra sei lá, não me lembro agora, mas tem 3. Mas é simples, é o primeiro capítulo da segunda parte, tá? Do livro O Céu e o Inferno. Ali o Kardec faz uma análise fantástica sobre o que sucede aos espíritos, dependendo da condição, obviamente, de vida de cada um, modo como viveu, índice de apego às coisas materiais, dificuldades de desapego, portanto, dificuldades de desprendimento, o que faz com que o perispírito permaneça mais tempo depois da morte com pontos de contato com a matéria, o que causa perturbação e dificulta ou impede essa lucidez completa. Então nós estamos falando aqui de um espírito que já se libertou. Ele tem uma visão plena, ele vê o seu passado, ele vê os pontos que ele precisa melhorar, ele vê as situações onde ele falhou, onde ele escorregou. Ele vai fazer uma programação que tenha por objetivo consertar essas coisas e colocá-lo em condições de enfrentar as provas que a misericórdia divina vai lhe proporcionar para ele continuar crescendo. Esse é o desenho. Então, quando a gente chega aqui, podem ser obtidas curas? Sim, se Deus o permitir. Ora, isso significa, se tiver cabimento dentro daquilo, porque pode ser, diz a resposta, que o bem do doente seja sofrer mais um pouco. E aí vocês vão achar que a sua prece não foi ouvida, né? Então, essas questões precisam ser claramente compreendidas. Vamos voltar então para essa aqui. Outra questão, então, que nos leva a analisar a prece com mais profundidade. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? É esta. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Primeiro, o que é obsessão nesse caso? Uma definição bem simples, sem complicação nenhuma. É quando um espírito desencarnado consegue atuar sobre um encarnado de forma a perturbá-lo. Ora, isso pode se dar de uma forma mais suave, mais simples. A pessoa não perde a consciência, ela pode ela própria lutar contra isso, melhorando-se, tornando-se mais merecedora de uma coisa melhor, enfim, qualificando-se melhor para que o espírito possa então deixá-la. Mas a obsessão nós também sabemos que pode avançar no seu grau até atingir certos limites muito graves, até atingir pontos em que o obsedado fica paralisado. Ele pode perder até a coordenação motora nesses casos. Então, isso é obsessão. Mas vamos primeiro aqui. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Então vamos ver o que os Espíritos vão nos dizer sobre a prece nessa hora. A prece é um poderoso socorro para todas as situações. Então é muito interessante a gente observar como eles procedem para responder a esse questionamento. A pergunta foi específica. Serve para isso? Serve para tudo. A resposta é essa. É boa sempre. Desde que feita, naturalmente, naqueles padrões que já comentamos, é óbvio. Então, a prece é um poderoso socorro para todas as situações. Mas, sabei que não basta murmurar algumas palavras para obter aquilo que se deseja. Isso nos remete, a resposta vai continuar, mas nós vamos dividi-la, vamos fragmentá-la. Isso nos remete a duas reflexões, basicamente. A primeira é como o Espiritismo nos apresenta a prece em consonância com Jesus sobre o modo de orar, a atitude ao orar, humildade, sentimento, fervor, fé. Não basta murmurar algumas palavras. Ele parece estar se referindo à prece formal, aquela prece que é feita por desencargo de consciência, aquela prece que é lida, por exemplo, como
nós temos aqui a informação da questão 658, quando se inicia o estudo sobre a prece na lei de adoração, ele perguntou: a prece é agradável a Deus? Essa daí, 658. E os Espíritos dirão: é agradável quando nasce do coração. A prece do coração é muito mais eficaz do que aquela que você leia, por mais bela que esta seja. Por mais bela que esta seja. Se você lê, veja bem, se você lê apenas com os lábios, sem que o coração tome parte. É preciso muita atenção nessas palavras, porque às vezes as pessoas constroem regras em cima de coisas que não foram ditas, ou que foram ditas, mas foram em seguida foram consertadas, digamos, retificadas. A prece do coração funciona, é muito mais agradável a Deus do que aquela que você leia, por mais bela que esta seja. Se você parar aí, você vai ter uma conclusão. Então a prece lida não vale nada. Mas não é isso, porque há um complemento: desde que seja lida apenas com os lábios, sem que o coração tome parte. E se o coração tomar parte, e se for feito com sentimento, a prece lida vai ter valor. Então é isso que está sendo dito. As frases têm que ser lidas com muito cuidado, com muita atenção, né? A prece decorada pode não ter valor nenhum, depende do modo como ela seja feita, depende se o sentimento está entrando nisso ou não. Fé, fervor, sinceridade, sentimento. Pai Nosso, por exemplo, uma prece linda, maravilhosa, ensinada pelo próprio Cristo, segundo os Evangelhos, e o Kardec faz aqui uma apreciação em torno dela. No capítulo 28 desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Coletânea de Preces Espíritas, logo no começo do capítulo, ele faz um desenvolvimento. Então ele pega cada frase e desenvolve. Às vezes vai 2, 3 páginas para desenvolver o pensamento que está numa frase da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vai discorrer sobre o que isso quer dizer, qual o significado disso, e assim com toda a prece. Vai mais de 10 páginas para fazer isso. Ora, o melhor desenvolvimento da prece do Pai Nosso que eu conheço é esse aqui, do Kardec, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou confessar uma coisa aqui publicamente. Guga, é complicado esse negócio, mas acontecia. Lá no IELAR, desde quando entrei lá, em meados da década de 80, não lembro o ano, seguia-se uma programação de estudo da USE de São Paulo, um roteiro. Era o Evangelho e os Espíritos, nessa fase. Aí a pessoa terminava essa fase, passava para o Livro dos Médiuns, tinha lá uma sequência interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: na sequência do Evangelho, ia-se até o capítulo 27, e pronto. E a maioria das pessoas, nem eu, menos ainda, sabia que existia o capítulo 28. Não se estudava o capítulo 28. Até que um dia, as coisas vão acontecendo assim, né? Muito tempo depois, ouvindo palestra, ouvindo pessoas que sabem mais do que a gente vai aprendendo com essa turma, né? Você presta atenção no que o cara fala, o outro fala uma coisa, o outro fala outra. O cara falou o capítulo 28, o cara fala: mas será? Aí eu fui consultar o capítulo 28 aqui, fui examiná-lo. Mas a essa altura já tinha décadas de frequência do centro. Então quando eu olhei, falei: meu Deus, por que a gente não estuda isso, né? Aí eu inseri, já era encarregado do programa lá, aí eu inseri esse capítulo para estudo. É fantástico esse capítulo. É fantástico, não? É fantástico. Rapaz, não dá para entender certas coisas. Então, capítulo 28, ele faz essa análise. Mas eu dizia, a prece decorada corre um risco. O Pai Nosso corre esse risco.
Porque às vezes a pessoa vai dizê-la de uma forma mecânica, de uma forma labial, porque na pressa de dizer, para não esquecer, qualquer coisa. Quem já declamou uma poesia aqui no tempo do grupo escolar? No nosso tempo era grupo escolar, né, Guga? Primário, né? O professor colocava a gente nessa fria, no dia da, não sei do que, uma comemoração qualquer lá, você vai declamar essa poesia, lá na frente. Era uma vergonha do diabo, uma coisa, tinha que decorar a poesia, porque você vai declamar, quem já declamou uma poesia sabe, se você parar para pensar, você esquece o que vem depois, porque a memória é assim, ela é associativa. Você vai associar o começo da outra estrofe com o fim dessa daqui. Então, se você ficar pensando muito em o que foi dito aqui, você vai esquecer o começo da outra. E assim, muitas vezes, é o Pai Nosso, da forma como algumas pessoas fazem. Pai Nosso que está no céu, santificado. Se parar para pensar, esquece a sequência. Então, sai uma coisa mecânica. E aí se acredita na eficácia pelo número de repetições. Números cabalísticos, 3, 6, 9, né? E aí não vai valer nada. Pode ser o Pai Nosso, pode ser o que for. Não tem sentimento, não é isso? Voltando à resposta dos Espíritos, porque o relógio não para, né? Aqui, não basta murmurar algumas palavras, beleza? Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Então ele entra numa segunda ordem de ideias aqui. Primeiro ele vai falar sobre essa questão do modo de orar. Modo de orar. A prece é boa sempre, mas cuidado, tem que ser feita segundo os padrões, lá. E outra, é preciso que a pessoa, então vem nessa fala que vem em seguida, Deus assiste os que agem e não os que limitam a pedir. É preciso que você faça sempre a sua parte. Que você coloque em ação os recursos disponíveis para que aqueles objetivos sejam alcançados. Porque não adianta simplesmente pedir e ficar esperando, se é você que tem que dar o pontapé inicial, se é você que tem que fazer que aquela coisa aconteça, ou pelo menos fornecer aos Espíritos uma base para que eles possam te ajudar. Imagine o sujeito que vai fazer um vestibular. Então, ele ora com bastante fervor, muita fé, muito sentimento, mas não estuda a matéria. Aí se pergunta para ele, você estudou? Não, eu orei. Os Espíritos vão me ajudar. Se for espírita, ele vai dizer, os Espíritos vão me ajudar. Tem que ser um espírita meio tonto, mas ele vai dizer isso. Não, tem que ser um espírita meio tonto, mas ele vai dizer isso. Os Espíritos vão me ajudar. Se for um outro, vai falar, Deus vai me ajudar, porque eu orei. Isso revela um profundo desconhecimento do modo de ação dos Espíritos, de como funciona a justiça de Deus, enfim, de um modo geral, como é que as coisas funcionam. Tem a questão do mérito, tem a questão do próprio recurso, que o Espírito, mesmo querendo te ajudar, ele não vai encontrar na tua cabeça, porque não está lá aquela informação. Você não estudou. O que o Espírito pode fazer por você num dia de um exame, de um teste, de uma prova, um teste para um concurso? Ele pode avivar a tua memória, ele pode de alguma forma te ajudar a lembrar melhor, a te acalmar, as emoções mais calmas, refletir melhor, pensar melhor, conseguir fechar um raciocínio de uma forma mais lúcida. Isso ele pode ajudar, mas desde que você tenha essa base. Se você não oferecer a um bom espírito essa base, ele não vai conseguir te ajudar. Não vai ter jeito. E fechando a resposta, eles vão dizer então aqui o seguinte. Como a pergunta era, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Dados esses conceitos gerais, enunciados esses conceitos, eles dão uma frase final. Cumpre, portanto, ou seja, já que as coisas funcionam dessa forma, que o obsedado faça, de sua parte, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai para si os maus espíritos. E é evidente, isso fica
dito por toda parte aí, ao longo de todo o estudo espírita, que a causa que atrai, que aproxima de nós os maus espíritos, são as nossas imperfeições morais. Mas eu disse anteriormente, até um certo momento, o obsedado pode fazer isso. Ele tem lucidez, tem vontade própria ainda, é uma obsessão simples, que não lhe tolhe a vontade, que não o oblitera completamente, que não o paralisa. Então, até um certo ponto, dá para ele fazer a sua parte. E aí é preciso que ele faça, porque se ele não fizer, não vai adiantar muito. Todo o trabalho que for feito em benefício dele no centro espírita, como um trabalho desobsessivo, doutrinação de obsessor, esclarecimento, melhoramento, despertamento da vontade de fazer o bem, arrependimento, encaminhando esse cidadão, se o obsidiado não se melhorou, não se corrigiu, daqui a pouco vem outro. É aquela coisa de você espantar uma mosca, mas não curar a ferida. Aquela mesma pode voltar. Ou pode voltar 10 outras, podem voltar 10 outras. Então é interessantíssima essa questão. Até um certo momento ele pode ajudar. A partir de um certo momento ele já não consegue fazer isso, ele precisa de ajuda. E é o que o Kardec vai explicar aqui, nesse capítulo 28, no item 5, que ele trata de preces pelos doentes e obsedados. A prece é também uma magnetização. Através dela, podemos à distância. Eles faziam tratamentos à distância lá. Cansaram de fazer. Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A pessoa às vezes mandava para lá por escrito um caso, descrevia com detalhes o que se passava numa outra cidade. E eles faziam o tratamento daquela pessoa lá. A prece é uma magnetização, funciona à distância. Não importa a distância. Nós sabemos que a nossa prece é conduzida pelo fluido universal. Para isso não existe distância. Imagine que você tem um doente lá na cidade de Araraquara, que você quer orar por ele. Não, Araraquara é muito perto. Vamos pensar num ente querido desencarnado. Você não sabe onde está, que pode estar num planeta a bilhões de quilômetros daqui. Sua prece vai atingi-lo. Porque ela é conduzida pelo fluido universal. Não há limite para o fluido universal. Não é como o ar. O som que a gente emite aqui tem um alcance máximo de 300 metros, não é isso? Pela lei da física. Porque é conduzido pelo ar. A prece é conduzida pelo fluido universal. E quando nós oramos com fé, com fervor, com vontade firme, nós damos uma impulsão ao nosso fluido. E ele vai alcançar qualquer distância. Eles faziam tratamentos lá, à distância. Mas, por vezes, isso vai libertar de início o obsidiado daquela pressão fluídica que ele está sofrendo, que ele está envolvido por um fluido pernicioso que o paralisa, libertá-lo disto. Mas nem sempre isso vai ser suficiente. Vai ser preciso falar ao ser inteligente que está provocando aquele problema. Vai ser preciso dialogar com ele, vai ser preciso conscientizá-lo, convencê-lo da necessidade de fazer o bem, despertar nele o desejo do bem, argumentando com ele que o bem fará com que ele seja feliz, a persistência no mal o tornará cada vez mais infeliz. Enfim, aquela argumentação que nós todos conhecemos e que praticamos nos centros espíritas, a fim de despertar nele o desejo de mudar, de abandonar aquele propósito. Mas é preciso que o obsidiado secunde agora esses propósitos com a sua transformação. Ok? Para fechar, nós começamos falando sobre Marcos 11, 24. Tudo que pedirdes pela prece, crede que obtereis e concedido vos será. Diante de tudo isso, e foi muito pouco que falamos a respeito, haveria muito mais coisas e argumentos melhores até do que esses, nós chegamos à conclusão que é preciso analisar com muita reserva essa afirmação, como todas as que estão nos evangelhos. Não é preciso tentar encontrar justificativas para tudo que está nos evangelhos, tentar justificar tudo aquilo que está ali,
Porque muito daquilo que está ali Jesus não falou. Foi fruto do mau entendimento, da má interpretação, da má compreensão, da deficiência de entendimento das pessoas da época, que foram relatar esses fatos 30, 40 anos depois. Fora as milhares de interpolações, de inserções que foram colocadas nessas escrituras para atender os interesses da igreja, para dar sustentação aos dogmas que se queriam estabelecer. Então era preciso fazer os evangelhos dizerem aquilo que eles queriam que dissessem, para dar sustentação. Os estudiosos, historiadores, especialistas, aqueles que se aprofundam nisso, afirmam taxativamente: milhares e milhares de alterações foram feitas nas escrituras. Então não adianta ficar nessa, é a palavra de Deus, tudo que está aqui. Não, não é, tem que analisar. Tudo tem que ser analisado. Foi o que o Kardec fez, ele examinou. Ele foi lá com um olhar espírita, um olhar aparelhado com o conhecimento espírita, e tirou dali aquilo que era importante, e nos ofereceu essa pérola que nós temos aqui. Então, dá para aceitar aquilo lá, assim, do jeito que está? Não. É preciso analisar com reserva, como ele próprio fez aqui. Agora, a prece é desnecessária, como apregoavam aqueles do movimento espírita da época dele? Também não serve de base isso. É claro que ela é necessária, é útil, e nós não devemos abrir mão dela nunca. Kardec vai dizer aqui nesse capítulo 28, a prece será sempre a melhor ferramenta, o recurso mais eficaz para atuar no caso das obsessões. Então, nós podemos fazer o que eles faziam lá? Podemos fazer até mais. Eles lá, além de fazer tratamento à distância, eles evocavam o espírito que estava provocando aquele problema e o esclareciam ali, nas reuniões. Não é necessário que o doente esteja presente na reunião, todos nós sabemos disso, e não é necessário que ela se passe na mesma cidade, inclusive. Nós podemos fazer esse tratamento à distância. Este é um momento que nós estamos vivendo, esse de pandemia, em que se evitam as aproximações, as aglomerações, em que muitas casas suspenderam determinadas atividades. Muitas dessas coisas não precisam ser feitas presencialmente. Elas podem ser feitas de alguma forma, adaptando-se os recursos à distância. É claro que são necessárias informações, conhecimentos detalhados sobre os problemas, mas lá eles atuavam assim. E por que nós não podemos fazer isso? Da mesma maneira. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.